proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado, líder do governo, e Ronaldo Caiado, Bruno Peixoto, para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome em toda a terra. Sobre os próprios céus se eleva a vossa majestade. Na boca das crianças e dos pequeninos, colocai nossa fortaleza contra os vossos inimigos. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, do ano de 2020. Aos 11 dias do mês de março, às 15 horas, no plenário do Palácio Alfredo Nardes, realizou a presente sessão, presididas pelo senhor Álvaro Guimarães, Nessar Vieira e Rafael Gouveia, e secretariada pelos parlamentares Cláudio Meireles e Chico Cageli. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Chico Cageli para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das duas sessões anteriores, que, submetida à apreciação do plenário, lograram unânime aprovação. No expediente constou a leitura do processo 2020-1384, oriundo da Secretaria do Estado da Casa Civil, que comunica para os devidos fins haver escoado sem manifestação pelo senhor governador. O prazo instituído no parágrafo 7º do artigo 23 da Constituição Estadual para a promulgação dos dispositivos do autógrafo de lei número 459, de 21 de dezembro de 2019, e diversos ofícios em resposta a deputados. No momento oportuno, a apresentação de matérias, usaram a palavra o senhor deputado Humberto Aidar, devolvendo à mesa os processos ora transcritos e à disposição de todos os pares, apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitando que os mesmos fossem apreciados na presente sessão. Lucas Calil apresentando o projeto de lei 129, delegado Humberto Teófilo, requerimentos 271, 272, 273, Thales Barreto apresentando os projetos de lei 136 e 137. Alisson Lima, os requerimentos 291 e 292. Paulo Trabalho, os requerimentos 274 e 279. E o projeto de lei número 130. Coronel Adailton, requerimento 280. E o projeto de lei número 131. Diego Sorgado, os requerimentos número 281 a 290 e 294. E ainda os projetos de lei número 132 e 133. Bruno Peixoto, os projetos de lei 134 e 135. E o requerimento 295, Vinícius Siqueira. Projeto de lei 138, delegado Eduardo Prado. Projeto de lei 139, Tiago Bernais. Requerimento 293, Irmão Cruvinel. Apresentando o projeto de lei 140. E Henrique Arantes encaminhando à mesa o relatório dos trabalhos da CPI destinado à investigação dos casos da má prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica da Enel. No momento destinado ao pequeno expediente, ocupar da tribuna os senhores deputados Henrique Arantes, Álvaro Guimarães, delegado Eduardo Prado, Amaury Ribeiro, delegado Humberto Teófilo, Thales Barreto, Jefferson. Logo após foram colocados em votação preliminar e aprovados com objeto de deliberação da Casa os projetos de lei 71, 72, 73, 75, 76 e 78 a 87. A ordem do dia constou o processo 2019-2715. Em fase de primeira discussão e votação, tendo discutido, senhores presidentes, senhores deputados, Henrique Arantes, Cláudio Meireles, Thales Barreto, Alisson Lima, Hamilton Filho. Por decurso de prazo, o senhor deputado Álvaro Guimarães, no exercício da presidência, transferiu sua votação para a sessão seguinte. Não havendo oradores inscritos para a discussão parlamentar, declarou encerrada a sessão. Convocando outra especial ordinária para as 11 horas, para hoje às 19 horas e 30 minutos. Deixaram de comparecer à presente sessão os senhores deputados, delegada Adriana Corse, por motivo de saúde, Is Moreira, reunião de diversos órgãos do Estado de Goiás. Carlos Cabral, em missão oficial, com o presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Participaram da 77ª reunião geral, a Frente Nacional dos Prefeitos em Florianópolis, Santa Catarina. E para constar, lavrou-se esta ata, que é lida e aprovada, será assinada primeiro secretário, presidente e segundo secretário. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem e verificar como estão, aprovado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário
para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Processo 2020-01449 da Governadoria do Estado de Goiás, que dispõe sobre a criação no âmbito da Delegacia Geral da Polícia Civil, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, DEAM de Iporá. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Processo 2020-01450 da Governadoria do Estado de Goiás. Autoriza a aquisição por doação onerosa do município de Anápolis do imóvel urbano que especifica e dá outras providências. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Processo 2020-01451 da Governadoria do Estado de Goiás. Autoriza a aquisição por doação onerosa do município de Morrinhos dos imóveis urbanos que especifica e dá outras providências. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2020-001455 da Governadoria do Estado de Goiás, que introduz alteração no artigo 20A da Lei 15.704, dia 20 de junho de 2006, que trata do plano de carreira de praças da Polícia Militar e do Corpo Bombeiros Militar do Estado de Goiás. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Não há mais matérias da Governadoria. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para apresentação de matérias. Nobre deputada delegada Adriana Corse. Boa tarde, presidente em exercício. Espero que esteja bem de saúde. Presidente Cláudio, chega para lá, colega Thales. Eu fiz o exame ainda sob suspeita, mas não foi confirmado ainda. Ô, Glória. Apresentação de diversos requerimentos e projetos, senhor presidente. Eu gostaria de destacar aqui o projeto que declara como patrimônio cultural imaterial a gastronomia e cultura dos pit dogs no estado de Goiás e também que dispõe sobre a criação de uma comenda do mérito legislativo chamada José Porfírio de Souza para as pessoas que defendem a democracia no nosso estado. Obrigada. Nobre deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, e a todos os colegas. Apresentando aqui um projeto que dispõe sobre o processo de julgamento da representação interventiva perante o Tribunal de Justiça de Goiás. Esse projeto foi apresentado aqui pelos pós-graduandos em Direito Público da ATAME, sob a coordenação do pós-doutor Gerson Carneiro Gonçalves Júnior e também pelo professor Renan Vaz. Então, deixando esse agradecimento aí para todos esses alunos. Obrigado. Nobre deputado Major Araújo. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Senhor presidente, apenas para apresentar um projeto de lei da nossa autoria, acabando com o período limitado para a contratação de professores temporários. Acho que isso tem trazido prejuízo para a educação, anseio tem um apelo social e não contribui em nada, é uma política ruim, não existe isso em todos os estados brasileiros. Eu acho que está na hora de nós acabarmos com esse limite de 2 anos para que o professor possa exercer de forma temporária a sua profissão. Muito obrigado. Nobre deputado Carlos Salim. Boa tarde, senhor presidente, deputado Cláudio Meirelles, senhoras e senhores deputados. Eu apresento um projeto de lei para criar uma política estadual Novo Começo para a mulher mastectomizada e alguns requerimentos para a Goinfra, para melhoria da sinalização entre Paraúna e São João da Paraúna e no trecho do quilômetro 00 até a cidade de Pontalina, na GO 215. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Hamilton Filho. Obrigado, senhor presidente. Eu apresento um projeto de lei
que prevê isenção de CMS para portadores de deficiência física, mental e visual, para aquisição de equipamentos que facilitem a sua acessibilidade e a adaptação ao ambiente onde vive. Deputado Coronel Dailton. Muito boa tarde, senhor presidente, nobre mesa diretora. Alguém aqui no meu lugar. Nossas galerias hoje estão vazias, deve ser a preocupação com o coronavírus, senhor presidente. Nobres deputados, assessores, senhor presidente, apresentando o requerimento de nossa autoria, requerendo a realização de sessão especial para homenagear mais uma vez os alunos da equipe do Game Tech do SESI Canaã, que são bicampeões da Olimpíada de Robótica Nacional. Na oportunidade, a gente fazer essa homenagem. Nobre deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, apenas para apresentar um requerimento com as assinaturas necessárias, nós temos 21 assinaturas, solicitando a apreciação dos vetos em bloco e, evidentemente, todos aqueles vetos que entenderem os parlamentares a impossibilidade de serem analisados em bloco, nós vamos analisá-los individualmente. E o nosso presidente, Lissauer Vieira, vai apresentar uma pauta de todos os vetos para todos os pares, para que ele possa analisar quais serão destacados. Vai votar hoje. Deputado Paulo Trabalho. Senhor presidente, apresento aqui um projeto de lei e um requerimento devidamente formalizado. Deputado Thales Barreto. Senhor presidente, apresentando alguns requerimentos, em destaque, pedindo ao ilustríssimo senhor Walter Gomes, reitor da Universidade Estadual de Goiás, que ele faça imediatamente a convocação dos alunos aprovados no vestibular ali da cidade de Lusiânia, do curso de pedagogia. Aconteceu o vestibular e a Universidade Estadual, apesar de colocarem aprovados os alunos, não chamaram os alunos. Veja a que ponto está chegando a universidade. E, obviamente, é uma decisão ali dentro do governo do Estado. Então, nós estamos fazendo alguns requerimentos na área da educação, especificamente em relação à Universidade Estadual de Goiás também. Ok. Deputado Thales Barreto. Obrigado, presidente. Estou apresentando um requerimento ao secretário Ismael Alexandrino Júnior, solicitando a disponibilização de máscaras aos hospitais públicos e privados do Estado de Goiás, a serem oferecidas a todos os pacientes que chegarem a esses estabelecimentos com algum sintoma de gripe ou resfriado, como medida preventiva do coronavírus. Em relação, presidente, a esse requerimento, pela importância, pelo tema que nós colocamos ontem, mas o requerimento do deputado Bruno, eu gostaria, depois se fosse colocado em apreciação, se esse requerimento pudesse ser votado somente com a presença do presidente Lissauer, é uma discussão maior e que possa ser apreciada apenas na próxima terça-feira. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Deputado delegado Eduardo Prata. Senhor presidente, Cláudio Meirelles, nosso professor, apresento o requerimento à secretária de Economia, Cristiane Schmidt, para a nomeação dos aprovados do concurso do Fisco, deputado Thales Barreto. A nomeação desses concursados pagam o próprio salário e pagam o salário dos delegados de polícia também, que já mandei 18 requerimentos, 20 requerimentos ao governador Ronaldo Caiado. Segundo, apresenta um projeto que dispõe sobre a prioridade na utilização de aeronaves do governo do Estado para o transporte de equipes de captação de órgãos para transplante. E o quarto é deixar aqui o meu pedido, aqui vou fazer um requerimento para ver a situação do processo legislativo em relação ao decreto legislativo de autoria do deputado Tiago Albernaz em relação ao DIFAL, sustal DIFAL. Quero ver como é que está esse procedimento, apresento um requerimento para informações, um memorando para informações acerca do processo legislativo. E pedir ao nosso consultor legislativo, Sardinha, para analisar esse requerimento do deputado Bruno Peixoto, deputado Cláudio Meirelles. Dá mais 30 segundos, por gentileza, deputado. Segundo o processo legislativo e até o regimento interno, eu, como deputado, tenho
o dever e a obrigação de analisar projeto por projeto, veto por veto. Então, aqui eu manifesto a minha manifestação aqui, clara, para que nós votemos não em bloco, porque isso pode atrapalhar todo o processo legislativo, inclusive com decisão judicial, ferindo o processo legislativo e o regimento interno. É grave essa situação, espero eu que os deputados da base analisem o regimento e o processo legislativo. Eu tenho... Não havendo mais nenhum deputado para apresentar a matéria, o momento é oportuno para o pequeno expediente. O primeiro inscrito, o novo deputado Thales Barreto. 5 minutos, sem a parte. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente, assessores, a imprensa que nos acompanha, a quem está nos assistindo pela TV Assembleia. Ontem, no período da tarde, depois que nós fizemos o pronunciamento aqui, mais ou menos 1 hora posteriormente, o governador Ronaldo Caiado chamou toda a sua equipe, chamou os poderes para discutir realmente o tamanho da gravidade do coronavírus. Não sei quais vão ser as atitudes que o governador vai tomar. Mas, posteriormente, indo um pouquinho mais tarde, Major, não sei se em tom de brincadeira, porque isso não se brinca, o prefeito Iris Rezende deu uma entrevista aos jornais e a toda a imprensa falando: Goiânia protegida por Deus e não será atingida por o coronavírus. Estou aqui tranquilo, consciente de que Goiânia não será atingida. O povo de Goiânia é muito voltado para o trabalho, muito voltada para a assistência de seus vizinhos. Estou absolutamente tranquilo. Tem se feito um barulho indevido em relação a essa doença. O Brasil não vai ser atingido por isso, afirmou o MDBista. Pena, prefeito. Com todo o respeito a Vossa Excelência, o qual já ocupou até um Ministério da Agricultura e mostrando, conhecendo o tamanho que é o Brasil. Não é que o Brasil vai ser atingido. O Brasil já está atingido. Coronavírus é uma realidade. Vim aqui, ponderei, coloquei o que está acontecendo. Posteriormente, o deputado Cláudio sugeriu a utilização de máscaras, importante, como manifesto da casa. Essa situação é gravíssima. Hoje, o estado de São Paulo, que já tem quase 100 casos diagnosticados, a previsão nesses 3 meses é de 40 mil casos. Nós não estamos falando somente as pessoas que podem falecer com a doença, mas a infraestrutura que a saúde precisa para receber as pessoas contaminadas. As pessoas mais velhas, já foi diagnosticado, tanto na China como na Itália, que elas têm que ser entubadas. Precisa de equipamentos, precisa de médicos, precisa de enfermeiros. O deputado Henrique ponderou aqui que a gente estava fazendo um alarme, que isso é muito perigoso. Não, nós temos sim que tomar cuidados seríssimos. Eu cheguei para minha mãe, que é uma idosa, 80 anos, gosta de uma academia. Falei: mãe, segura um pouquinho. Isso é prevenção, é tomar cuidado. E essa casa tem que fazer o seu papel. A cobrança nossa é isso. Amanhã, quando realmente esse vírus chegar aqui dentro da nossa querida capital, infelizmente, nós temos que estar preparados com infraestrutura para poder atender a demanda. A Itália hoje já não sabe aonde colocar mais seus filhos. Estão alugando um navio para poder fazer de hospital. Só que não tem equipamento. Estão chamando médicos da reserva, médicos que já aposentaram. É muito sério. E o poder público tem que tomar as providências. O que o governo de Goiás está fazendo para poder, amanhã, se tiver uma demanda imensa? O que nós estamos fazendo? Na realidade, o único hospital
que poderia dar uma estrutura melhor, que poderia tratar e buscar, que seria o HDT. Hoje, seus médicos pediram demissão, está uma guerra lá dentro. Os infectologistas que trabalham lá, todos pediram demissão. Então, a preocupação é de todos nós. E nós, deputado Cláudio, temos que cobrar dos poderes uma ação imediata, organizada, para que o nosso povo não possa sofrer. Não é somente as mortes, é o tratamento. Independente de sermos oposição ou situação, nós temos que estar com responsabilidade e não fazer o que o prefeito aqui fez. Obrigado. O próximo inscrito é a deputada delegada Adriana Corsi. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os meus colegas, a minha colega deputada Leda, todos os trabalhadores e trabalhadoras desta casa. Eu também venho a essa tribuna manifestar a preocupação com os fatos que vêm ocorrendo no nosso país e aqui também no nosso estado, na nossa cidade, e colocar a minha insatisfação com algumas autoridades do nosso país, inclusive a autoridade máxima do Brasil, que tem demonstrado ironia e um pensamento simplista em relação à epidemia, considerada pandemia pela Organização Mundial de Saúde, do coronavírus, e que, inclusive, ele mesmo, senhor presidente, que manifestou ironicamente que não havia motivo para preocupação, que se tratava de uma pequena crise, acabou de ser descoberto que o seu secretário nacional de comunicação está doente com o coronavírus e ele, senhor presidente, acabou de realizar o exame também e está fazendo nesse momento, acabou de ser divulgado há 5 minutos, o segundo exame. Ou seja, quando a pessoa faz o segundo exame, geralmente é porque o primeiro teve resultado positivo, não sei se essa é a especulação da imprensa nesse momento, esperemos que não, e que as pessoas que estão adoecidas nessa viagem se restabeleçam prontamente. Mas eu quero aqui manifestar meus parabéns ao senhor governador Ronaldo Caiado, que agiu de forma diferente, chamou a reunião e, juntamente com o presidente Lissauer, está tomando providências. Queremos acompanhar essas providências. Quero concordar com as providências propostas com o presidente Lissauer. Eu mesma, como parlamentar, todos acompanham aqui, que faço muitos eventos. Tenho 4 eventos públicos este mês, inclusive em relação à questão do Dia da Mulher, estamos suspendendo todos eles para proteger a vida das pessoas, porque nós já temos em Goiás vários casos que estão sendo confirmados ou ainda não, mas nós sabemos que muitas pessoas estão sentindo sintomas de gripe comum e que pode sim, ser verificado posteriormente que se trata dessa doença. E eu quero também manifestar uma preocupação muito grande com as declarações do prefeito de Goiânia. Eu coloco assim, defendo o direito das pessoas ter a sua fé, defendo o direito da pessoa manifestar o seu pensamento, a sua fé em todo momento, mas como gestor, um prefeito tem obrigação de tomar as providências devidas, indicadas pelos técnicos. E, no momento, existem várias providências a serem tomadas. Lembrando aqui que vários estados e cidades estão suspendendo aulas das escolas, preparando seus profissionais da área médica, da área de assistência social, discutindo questão de aglomerações, e não podemos ficar numa capital, na nossa capital, simplesmente, tão somente, é claro que a fé é importantíssima, e eu não desprezo e não discuto a fé das pessoas. Todos têm livre manifestação, mas não pode sim somente ficar se esperando, Major, que Deus vai proteger, porque Deus também, para aqueles que acreditam, que possibilitou que a ciência chegasse ao conhecimento que tem hoje para curar e proteger a vida das pessoas. Então, nós devemos analisar tudo que deve ser feito e quero ainda sugerir que medidas como estão sendo tomadas em outros estados, de suspender aulas, de suspender todos os locais e eventos de aglomeração de pessoas, sejam
suspensos, deixados para depois. Segundo os técnicos, se todas as medidas forem tomadas, em junho essa pandemia estará contida e nós poderemos retomar as atividades. Eu, como mãe, como delegada de polícia e também como deputada representante aqui das mães goianas, principalmente, coloco essa preocupação, inclusive das crianças que estão nas escolas. Estou recebendo pedidos, deputado Bruno, líder do governo, estou recebendo pedidos de trabalhadoras da educação para que seja discutida, avaliada a necessidade pelo senhor governador, que já demonstrou a preocupação. Eu estava aqui elogiando a providência do governador em chamar a reunião dos poderes, Tribunal de Justiça, Poder Legislativo, elogio, achei excelente, espero que as medidas sejam rápidas e urgentes, mas que seja avaliado pelos técnicos, que não é meu caso, mas que alguns estados já estão suspendendo, inclusive o Distrito Federal, não só suspendeu as aulas, como suspendeu, por exemplo, o trabalho das delegacias de polícia. Hoje, nesse momento, somente flagrantes estão sendo feitos, devido à gravidade dos fatos, e eu deixo aqui essa sugestão. Muito obrigada. Antes de chamar o próximo, eu passo a presidência para o deputado Alvo Guimarães, veterano deputado Alvo Guimarães. Para o primeiro, para falar o deputado Chico Cagel, por período de 5 minutos. Aquela lá você usa lá. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, deputados, servidores e a todos quem nos assiste também pela TV Assembleia. Quero usar essa tribuna nessa tarde, primeiro para cumprimentar e parabenizar nosso presidente da Saneago, Ricardo, pelo grande resultado que ele obteve frente à Saneago no ano de 2019. Foi um ano que ele cortou gastos e hoje foi matéria no Jornal Popular. É uma matéria inteira aprovando e falando das qualidades e do bom serviço. Deputado Rubens Marques, parabéns, você que é um servidor da Saneago durante muito tempo e lutou para que essa empresa fosse resgatada. Uma empresa que em um ano vem recebendo aí elogios e mostrando que com dedicação, com respeito ao dinheiro do contribuinte, é possível que as coisas andem e sejam feitas. Uma economia de mais de 32 milhões em um ano. E o investimento que foi feito em benefício das pessoas, para mais de 300 mil famílias que receberam o benefício, a extensão da rede. Então, com menos dinheiro, conseguiu-se economizar, cortar a despesa e aumentar o benefício aos consumidores. Então, são com atitudes como essas que nós temos muita esperança de ver um Goiás ainda cada vez melhor, que devolva a esperança às famílias goianas, população de Goiás, que já não acreditavam mais no serviço público, não acreditava talvez na classe política, e nós estamos resgatando, trazendo de volta, dando de volta a esperança para as pessoas que vivem nesse estado, que trabalham, e com mais uma certeza de que cada centavo pago pelo contribuinte vai ser devolvido em benefício. Está sendo assim na segurança pública,
Pública, o nosso governador, vem fazendo um trabalho resgatando, né, a confiança da população. E Goiás hoje é referência nacional em segurança pública. Na saúde, hoje nós temos várias UTIs em regiões distantes de Goiânia que antes não tinha, e hoje já as pessoas são atendidas ali bem próximo, né, da sua cidade, região Nordeste, região Norte, o entorno, e é isso que nós queremos para Goiás. Estou muito feliz de fazer parte dessa transformação. Um Estado que vem sendo transformado, a educação, a nossa secretária Fátima, ela aumentou de 430 mil alunos para 550. Então isso mostra que as coisas estão caminhando e isso traz muita esperança para nós, para a população, para nós políticos, e é isso que nós queremos. Nós não podemos mais decepcionar o eleitor goiano. Aqueles que votaram na gente, confiou, e nós fizemos um compromisso, que chegando nessa casa, nós iríamos trabalhar diuturnamente pelo bem do nosso Estado, pelo bem do nosso povo e para o bem de nós mesmos. Então é isso que eu preciso dizer nessa tarde, agradecer a cada um de vocês, grande abraço e que Deus abençoe a todos. Para o pequeno expediente, deputada Leda Borges. O prazo de 5 minutos, deputada. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares. Eu queria muito que o deputado Chico KGL estivesse aqui conosco. Ele falou e se ausentou. Nobres pares, minha colega deputada Adriana Corse, eu não ia usar a tribuna, porque tudo que eu falo aqui, deputado Major, reflete no meu filho, como se a competência dele, como se o cargo efetivo dele dependesse de mim, ou que o que eu falo aqui, ele sofreria retaliações lá. Mas, deputado Chico, eu não aguentei. Como eu respeito muito o senhor, e gosto do senhor como pessoa, cidadão e meu colega, não tem vantagem nenhuma do que foi colocado no popular. Muito pelo contrário. Não significa que quando você tem tantos milhões em caixa, para a Saneago isso é pior. É sinônimo de que ela não investiu, de que não licitou obra para o Estado. Vou dar dados para o senhor quando se lê esse quadrinho aqui, ó, do popular. O lucro foi altíssimo, parabéns. Eu não daria não, porque caiu 30% de investimento. Saneago não tem que ter lucro, ela tem o lucro para investir em saneamento. 30% a menos de investimento no estado de Goiás em saneamento básico. 20% a mais, Major Araújo, em custo administrativo. Então elevou o gasto da máquina em 20% e diminuiu o investimento em 30%. Saneago, Companhia de Água e Esgoto, tem que investir. Mostrar dinheiro guardado não significa que é honesto. Não significa que o governo anterior não soube lidar com o recurso público. Foi o período que mais se investiu em saneamento em Goiás. Isso para mim não é aplauso, é tristeza. Estamos sem esgoto, onde precisa continuar colocando. Precisamos avançar em água, em rede de água e de esgoto, e diminuir em 30% para mostrar que tem dinheiro em caixa, para fazer marketing. Não é para isso que há governante, nem gestor. Então, para mim, eu não ia falar isso. Perguntei aqui, ó,
Se quer que eu diga, fique quieta, mãe. Porque senão ele sofre ameaça e retaliação lá. Como sofreu quando trocaram ele de lugar. Tirou da sede e pôs no comercial. E que ele não se incomodou, mas perdeu um excelente funcionário, competente, sério, trabalhador, por perseguição política. Mas ouvindo o meu colega, Chico KGL, dizer que o governo Caiado está de parabéns, e a Saneago também, porque tem em caixa 316 milhões, e 30% a menos de investimento no que precisa chegar para o povo, que são as obras de saneamento básico, isso para mim não é vantagem. E mais, que eu queria dizer, deputado Chico, e para todos, eu tenho dados aqui, ó. Em 2016, 290 milhões, 100 milhões líquidos, mas o senhor tinha os investimentos. Agora, a gente tem 315 milhões líquidos e não tem investimento, e a máquina pública da Saneago, 20% a mais em custo administrativo. Então, parabéns pelo dinheiro, mas os nossos pêsames por não investir o recurso em obras de saneamento, que tinha que continuar investindo. Tem que continuar avançando muito. Muito, né? Então, esses dados que eu apurei, não foi meu filho que passou, não. Fui eu mesma que sei ler relatório e tenho acesso, inclusive ao do jornal O Popular. Então, aqui eu quero fazer... Para o pequeno expediente, no prazo de 5 minutos, deputado Amaury Ribeiro. Pois o senhor. Boa tarde a todos. Eu ia falar um assunto mais interessante. Eu ia falar sobre as visitas que eu fiz na Santa Casa, a casa de Eurípides, em Goiânia, mas eu queria responder aqui à deputada Leda Borges. Deputada, o único avanço que o governo passado fez nesse estado foi avanço ao dinheiro público. Esse dinheiro que existe hoje no caixa da Saneago não existiria no passado, porque ele teria sido roubado e desviado. Infelizmente era assim que funcionava. Que investimento que a Saneago fazia no passado? Eu não sei. Na minha cidade, por 4 anos que fui prefeito, eu pedi para que se perfurasse em distrito 2 poços artesianos e não consegui. Era só promessa. Avanço em obras paradas, milhões e milhões em obras paradas, dinheiro público jogado no lixo. Que avanço é esse? Em asfalto Sonrisal que se derrete nas primeiras chuvas. Então, o único avanço que eu vi no governo passado foi o avanço no dinheiro público. É assim que a gente fala, viu, deputado? Quando avança na roça. Eu quero falar sobre as visitas que fiz na Santa Casa de Goiânia, que esteve algum tempo atrás prestes a ser fechada. E esse governador aí que no passado fez tanto investimento, prometeu, deputado Paulo Trabalho, ajudar a Santa Casa com 500 mil reais por mês, na gestão dele. Foi lá, fez blá blá blá, fez discurso, fez evento, pergunta se repassou. Nunca repassou. O governo Ronaldo Caiado agora, quando viu a necessidade da Santa Casa, foi lá e fez um convênio de 2 milhões de reais por mês. E está mandando. Assim como também nunca o Hospital Araújo Jorge recebeu do poder público 1 centavo. O governador Ronaldo Caiado foi lá e fez também um compromisso de quase 2 milhões por mês e vem pagando. Então, é um discurso muito mal feito aí da oposição nessa casa. Olhem para vocês verem as fotos da Santa Casa. Possuem aqui, ó, os deputados que falaram sobre a situação do coronavírus e realmente é de se preocupar, porque isso vai se alastrar pelo país inteiro. Nós temos 41 leitos
vazios, desocupados na Santa Casa, que estão parados por falta de recurso. E aqui eu quero citar o prefeito Iris Rezende Machado, a quem eu respeito e tenho uma admiração imensa, e acredito que esse fato às vezes não chega até ele. O município de Goiânia não ajuda a Santa Casa. Não ajuda com nenhum centavo a informação que eu tive. E 65% dos pacientes que são atendidos na Santa Casa são do município de Goiânia. Aqui eu quero então pedir ao prefeito Iris Rezende Machado que tenha uns olhos atentos à Santa Casa de Goiânia. Eu hoje também visitei a casa de Eurípides, senhores deputados, e vi de perto o trabalho que é feito aos dependentes químicos. São mais de 250 funcionários, mais de 300 internos, e isso tudo feito voluntário. Então eu queria aqui pedir aos senhores deputados que nós fizéssemos aí uma emenda conjunta, os 41 deputados, para ajudar a casa de Eurípides, que vem passando aí por grandes dificuldades. E nós vimos ali um trabalho, olha lá, de escola. Hoje possui dentro da casa de Eurípides escolas do ensino médio, e vocês imaginem que estrutura precisa para isso, e é uma estrutura mantida voluntariamente. Nós temos ali oficina, mais de 12 oficinas para que os dependentes tenham acesso ao aprendizado, ecoterapia. Então, eu quero aqui ressaltar o trabalho aí de toda a direção da Casa de Eurípides e chamar a atenção mais uma vez do poder público municipal, do poder público estadual, para que ajudem aí essas entidades que tanto necessitam e fazem, na maioria das vezes, trabalhos voluntários. Principalmente a Santa Casa, e nós temos aí uma pandemia pela frente com esse coronavírus. Era só isso, está dado o recado. Deputado Aurélio de Souza, pequeno expediente. Só lembrar a Vossa Excelência que são 5 minutos. Dá para o senhor dar o recado direitinho. Senhor presidente, deputado Álvaro Guimarães, senhores deputados, nós estamos num momento crítico do país e do mundo. Não há dúvida que temos que preocupar com tudo aquilo que está acontecendo em termos da área da saúde, da área da economia e principalmente na questão do risco que a população mundial está passando. No mês de dezembro, os primeiros casos do coronavírus aconteceu numa província chinesa. Era um foco localizado que nós chamamos de endemia, como, por exemplo, nós temos a malária na Amazônia, da mesma maneira que nós temos a varicela no Reino Unido, que são coisas localizadas e controladas, desde que se busque o entendimento. A partir do momento que esta doença virótica, ela saiu de uma província e atendeu e atingiu outras províncias chinesas e atingiu também outros países asiáticos, nós passamos a ter uma epidemia, como a sífilis e o sarampo no Brasil é uma epidemia, como o ebola na África Ocidental é uma epidemia, é um surto de uma doença que, de uma maneira ou outra, aumenta de uma maneira razoável ou acentuada, mas localizada ainda, não atingindo toda uma plenitude. E agora, infelizmente, o mundo vê que aquela endemia que aconteceu numa província chinesa atingiu todos os continentes, praticamente. E aí, quando você atinge mais de um continente, você tem uma pandemia.
E esta é a realidade que nós estamos vivendo. Eu sei que tem pandemias que são controláveis, a própria AIDS, que está presente em todos os continentes, é uma pandemia, mas está controlada, porque nós sabemos a maneira de prevenir da AIDS, que é uma pandemia. Da mesma maneira, nós sabemos que hoje nós temos uma pandemia do coronavírus, só que é mais difícil, porque o seu método de transmissão, ele é pelas vias aéreas superior. E, portanto, como é uma contaminação pessoa para pessoa, não precisa ter um contato direto, físico, entre as pessoas. E esse é o problema. Se qualquer um de nós que tenhamos, por infelicidade, tido essa contaminação, aonde eu colocar a minha mão, aonde eu espirrar, eu posso deixar gotículas desse vírus. E daí as dificuldades que se vêm e que está acontecendo em todo o país e em todo o mundo. Eu quero, nesse momento, dizer a todos que eu vejo que não é momento de analisar do ponto de vista político se houve ou não alguma falha de conduta em qualquer tramitação no Brasil ou em Goiás. Mas aqui eu quero dizer que eu concordo plenamente com as ações que foram desencadeadas pelo governo do Estado. Ele buscou a sociedade organizada, procurou os poderes, os empresários e, principalmente, a Secretaria de Saúde, que é a grande responsável por esse controle, e a Secretaria de Educação, que está presente em todos os municípios, de uma maneira muito povoada. Então, eu quero dizer que eu concordo com as maneiras que está sendo feita, mas eu quero também aqui fazer um alerta. É preciso que cada um tenha consciência que o fato de usar uma máscara, o fato de pensar que está lavando a mão, está sendo protegido, é muito duvidoso. É preciso ter noção e ter consciência que o que nós temos que fazer é afastar dos locais que têm uma grande população. E, portanto, eu quero dizer que qualquer que for medida determinada pelo governo do Estado, pela presidência dessa casa, eu entendo que é oportuna, porque mais importante que tudo é salvar vidas. Muito obrigado. Para o pequeno expediente, deputado Major Araújo, do PSL, pelo prazo de 5 minutos. Viu, Major? Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, pares. Eu poderia, senhor presidente, muito bem aqui contribuir com o debate do coronavírus, mas eu acho que está amplamente debatido, certo, deputado Bruno, que a única ação, deputado Humberto Teófilo, que eu vi o governador fazer foi uma propaganda paga, mídia paga, dizendo que quando o Brasil precisou, Goiás estendeu as mãos. Não vi mais nada, não vi um investimento, não vi nada. Eu vi ontem uma pequena reação depois que o assunto veio à tona aqui nesta casa, com o deputado Thales Barreto e outros que o antecederam né, hoje continuou. Mas eu venho aqui em favor dos professores, deputado Humberto, que o governador prometeu e que nós vamos colocar ali no telão, tal qual o deputado Amaury agora fez. Nós também queremos ter o direito de colocar ali no telão o governador prometendo: vou valorizar os professores e os policiais. Repetia isso por várias vezes nos seus discursos. Parece que causava até ciúme nos demais servidores. Vou valorizar os professores e os policiais o tempo inteiro. E agora, além de extinguir direitos, conquistas históricas dos professores e dos servidores de forma geral, ainda não paga o piso nacional, que é uma imposição legal. Recebe do Fundeb, criticou o governo passado em razão disso, mas como é um mentiroso, como está muito bem ali o governador do milhão, ali
transcrito ali no milhão ali de uma grande iniciativa do deputado Humberto Teófilo, é mais uma mentira dele. Recebe do Fundeb. O Fundeb repassa, deputado Bruno, o senhor que é líder, que papel difícil esse do senhor, defender um governo que pratica atos cruéis como esse. Como é que ele recebe do Fundeb o valor devido para repassar para os professores e não o faz? E aí, deputado Bruno, coloca lá na Codego o Nilson Gomes. Nilson Gomes recebe quase 17 mil reais. Só com o valor pago a Nilson Gomes, daria para pagar em torno de mais de 60 professores, em torno de 250 reais o valor devido do acréscimo no salário dos professores para aplicar o piso nacional. Aí coloca uma carniça daquela, um sujeito, pagando 17 mil reais, um sujeito que era braço direito de Demóstenes, que tem esse tipo de antecedente, esse antecedente grave na sua folha corrida, e coloca lá na Codego. E principalmente, deputado Bruno, eu, o senhor e tantos outros aqui, quantas vezes nós lutamos aqui contra a corrupção na Codego no governo passado, e agora colocamos, não sei se indicado pelo Demóstenes. Olha que pode estar acontecendo uma grande aproximação do governador Rubens Salomão. Você que noticia todo dia, talvez você vá noticiar ainda que o governador e Demóstenes Torres agora estão juntos para mudar Goiás. Como eu me arrependo e como eu me sinto aqui tão constrangido de dizer que apoiei esse governo, que vibrava quando ele, lá em cada rincão desse estado, bradava, juntos para mudar Goiás. E eu embarquei nessa caravana. E agora está mudando, talvez mudando para pior. Como é que se contrata o braço direito de Demóstenes Torres, talvez do Cachoeira também, coloca na Codego, ganha 17 mil reais, cuja função, deputado Hélio de Souza, é a de bater, a de constranger os adversários políticos ou os seus opositores, que não são tão adversários assim, talvez, querem o bem de Goiás, mas todo dia um novo artigo no jornal com injúrias, com difamação aos opositores. Esse é o governo de Goiás. Não paga o direito dos trabalhadores, não paga o direito dos policiais, as promoções, não paga o piso nacional aos professores, mas contrata esse tipo de gente para exercer essas funções. Essa é a face mais obscura do governo Caiado. Para o pequeno expediente, deputado líder do governo, Bruno Peixoto, que ainda é do PMDB. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, estendo a todos os pares, cumprimento também aqueles que nos acompanham em nossas galerias, cumprimento a imprensa na pessoa do amigo Rubens Salomão, cumprimento a todos que nos acompanham através da TV Assembleia. Deputada Adriana Corsi fez um pronunciamento parabenizando o governador Ronaldo Caiado pelas ações. Semelhante teor no discurso, deputado Dr. Hélio de Souza, médico. Nosso governador Ronaldo Caiado, deputado Cairo Salim, está, neste momento, no Hospital do Servidor, deputado Vinícius, destinando 220 leitos para aqueles que, ora, estiverem com o vírus Covid-19. Repito, tomando atitudes antes de diagnosticado o primeiro caso. Deputado Antônio Gomide, odontólogo, conhecedor, a exemplo do governador Ronaldo Caiado, da área da saúde.
Governador Ronaldo Caiado antecipou, já promoveu as ações necessárias, não aguardou de braços cruzados, a exemplo de outros governadores. Governador Ronaldo Caiado, de pronto, deputado Álvaro Guimarães, de pronto já agiu, determinando ações imediatas, destinando, repito, deputado Álvaro Guimarães, 220 leitos para casos diagnosticados com Covid-19. Isso sim é uma ação e uma prevenção. Repito, não há um caso suspeito. Há casos suspeitos, mas nenhum caso confirmado. Mesmo assim, o nosso governador, de igual modo o presidente da Casa, Lissauer Vieira, tomaram atitudes e ações no intuito da prevenção. Em relação às ações políticas, quero aqui dizer, governador Ronaldo Caiado mantém o mesmo discurso e a mesma coerência durante o processo eleitoral. Transparente, verdadeiro, íntegro, mostrando a realidade financeira do Estado. E quero aqui repetir, o Democratas do Estado de Goiás possui o mesmo perfil durante o processo eleitoral e pós-processo eleitoral. Deputado Paulo Trabalho, do PSL, de igual modo, mantém o apoio ao governador Ronaldo Caiado. Deputado Humberto Teófilo, deputado Major Araújo, eu fiz críticas e faço críticas constantes ao meu partido, MDB, que tem em vários municípios aliado ao PSDB. O PSDB possui um modelo de gestão que fiz oposição durante o nosso mandato. Hoje nós estamos observando o PSL com um alinhamento com o PSDB no estado de Goiás. Então nós, e digo nós, deputados da base, que declaramos e damos sustentação ao governo, a um governo sério, a um governo responsável, a um governo íntegro e, repito, verdadeiro e que não esconde a verdade do orçamento e a verdade dos fatos. Então, senhor presidente, tenho orgulho sim de ser líder de um governador transparente, que age no momento correto, preocupado com o bem-estar da população. Muito obrigado, senhor presidente. E no momento oportuno, já antecipo a verificação do quórum, até mesmo porque o nosso governador está no Hospital do Servidor e convidou os deputados para participarem e gostaria que encerrasse a sessão, é um pedido. Senhores deputados, visualmente não temos quórum para deliberar, para votar matérias. Então, nós vamos encerrar a presente sessão, convocar outra amanhã às 20 horas, 19h30, atendendo um requerimento da deputada Adriana Corsi, uma sessão especial. Então, amigos deputados e deputadas, está encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos.